Imagine ter 100 mil reais aplicados numa ação e 5 anos depois sobram menos de 4 mil reais. Esse foi o resultado de quem comprou Magazine Luiza no pico em novembro de 2020. A empresa valia 170 bilhões de reais na bolsa naquela época e hoje vale apenas 6,6 bilhões de reais. O mercado precificou a Magalu como se fosse uma espécie de tech brasileira e pagou caro por isso. Em 2023, virou as costas e voltou a tratá-la como o que ela sempre tinha sido até então, uma rede de varejo. Em 2026, a empresa tenta provar que loja física, mídia, fintech e inteligência artificial podem reconstruir valor mesmo com juros ainda pesados. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Para entender o que aconteceu com a Magalu, é preciso responder duas coisas. Primeira, por que o Mercado Livre vale tanto a mais que a Magazine Luiza? Segunda, por que uma ação pode valer 100 vezes o seu lucro no momento e apenas 4 vezes em outro? A primeira passa pelo modelo de negócio. No e-commerce, há dois jeitos de ganhar dinheiro. No estoque próprio, a empresa compra a mercadoria, guarda no centro de distribuição e revende. Ou seja, ela assume o risco do estoque e fica com margens magras do varejo. Já na plataforma, ela só conecta vendedor e comprador no site. Cobra um pedágio sobre a transação em torno de 12% sem precisar comprar mercadoria. O Mercado Livre virou uma plataforma de comissões. Já a Magazine Luiza continuou muito mais dependente do varejo tradicional. O mercado pagou Magalu como se ela fosse virar uma plataforma leve em estoque, mais marketplace, mais comissão. Como isso não aconteceu na velocidade esperada, o múltiplo desabou. Em 2025, mais de 60% das vendas dela ainda eram no modelo com estoque próprio. Já a segunda passa pelos juros. Em 2020, a Selic chegou ao mínimo histórico de 2% ao ano. Ninguém queria deixar dinheiro parado em renda fixa rendendo isso. O dinheiro então foi para a bolsa, para empresas que prometiam crescer, enquanto o marketplace acelerava com as pessoas presas em casa. O mercado chegou a pagar mais de 100 vezes o lucro operacional anual por empresas que se vendiam como tech no Brasil. Só que quando a Selic foi para 13,75% ao ano em 2022 e depois para 15% em 2025, ninguém mais queria pagar caro por lucro daqui a 10 anos. Tendo dito isso, vamos começar agora a nossa história. A Magazine Luiza foi fundada em 1957 em Franca, no interior de São Paulo, como uma loja de presentes da família Trajano. A sobrinha da fundadora, Luiza Helena, transformou a rede numa das maiores varejistas do Brasil. Em 2011, a empresa fez o seu IPO na Bovespa, mas estreou mal. Saiu no piso da faixa, captou 35% abaixo do esperado e caiu 92% até 2015. Ela praticamente sumiu da bolsa. Em novembro daquele ano, Luiza Helena anunciou a sucessão. O filho dela, Frederico Trajano, então com 39 anos apenas, assumiria em janeiro de 2016. Era o terceiro Trajano no comando da empresa. O mandato dele era um só: transformar uma empresa de varejo tradicional numa empresa digital. E funcionou rápido. Em 21 meses, o valor de mercado subiu 30 vezes. Quem comprou Magalu quando o Frederico assumiu viu cada R$1 virar R$30 em menos de 2 anos. Em 2019, BTG e Goldman começaram a tratar o papel como uma plataforma digital. Porém, logo veio a pandemia. Quem se lembra de 2020, com todo mundo em casa pedindo tudo pelo aplicativo, foi gerada então a melhor situação possível para a empresa. A Selic em 2%, o e-commerce brasileiro crescendo 80% no ano e as vendas digitais da Magalu chegaram então a 70% do seu faturamento. Numa entrevista em abril daquele ano, Frederico disse sobre o marketplace o seguinte, abre aspas, não era o plano do mês que vem, virou o plano da semana que vem. Em maio, a empresa disse num documento oficial que, abre aspas, queremos ser o sistema operacional do varejo brasileiro. Até mesmo o Fundo Verde, do lendário gestor Luiz Stuberger, anunciou Magalu no seu portfólio, praticamente um selo de qualidade dado pelo mercado. Já em novembro de 2020, a empresa valia 178 bilhões de reais na bolsa, mais até mesmo que o Bradesco. Era múltiplo de empresa de tecnologia americana. Para sustentar essa narrativa, a Magalu fez mais de 20 aquisições em apenas 18 meses.
Isso significa praticamente uma por mês. Kabum, Aikfome, Hub Fintech, Estante Virtual, Inloco e muito mais empresas foram compradas. O próprio Frederico disse o seguinte abertamente, abre aspas, a Magalu se prepara para ser o Alibaba brasileiro. Mas o ambiente que sustentava essa narrativa começou a mudar quando a Selic subiu. De 2% no início de 2021, foi para 7,75% em outubro. Já no ano seguinte, em agosto de 2022, bateu 13,75%. Ao mesmo tempo, com o mundo normalizando, o e-commerce desacelerou. As vendas voltaram para a loja física, mas o modelo da Magalu continuou pesado demais para aguentar. A própria empresa utilizou na sua divulgação ao mercado o termo tempestade perfeita. Da máxima histórica em novembro de 2020 até junho de 2022, a ação despencou 90%. Em 1º de dezembro daquele ano, o Goldman publicou um relatório setorial e revisou sua recomendação para neutra. O preço-alvo, que era de R$ 22, virou apenas R$ 3,80. No relatório, eles escreveram, abre aspas novamente, desde que adicionamos a ação à nossa lista de compras, a Magalu caiu 70%. O Ibovespa subiu 2%. Não tínhamos avaliado completamente o impacto da alta de juros sobre a capacidade da empresa de crescer. Em janeiro de 2023, o setor de varejo levou outro golpe bem relevante. A Americanas anunciou inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, entrando em recuperação judicial apenas 8 dias depois. Foi a 4ª maior da história do Brasil. O movimento gerou então uma crise de confiança generalizada no setor. Foi aí que a Magalu chegou no pior momento possível. Isso porque, em novembro daquele ano, depois de uma denúncia anônima e auditoria por escritórios independentes, a empresa também reconheceu inconsistências contábeis em bonificações de fornecedores. 830 milhões de reais de impacto bruto, sendo 322 milhões líquidos depois de créditos tributários. A natureza era diferente da Americanas, mas o ruído chegou no momento em que o mercado já estava sem paciência. Com isso, a ação continuou desmoronando e foi parar em apenas R$ 1,60. A dívida líquida estava em mais de 6 vezes o que a empresa gerava de operação ao ano. É como se você devesse 6 vezes o seu salário anual com juros de 13%. Não é nada fácil. A gestora Esquadra, conhecida por ter exposto a fraude da IRB em 2020, montou uma posição vendida em Magalu, aproveitando a perda de valor nessa queda. Isso, obviamente, assustou o mercado ainda mais. Em 28 de janeiro de 2024, num domingo à noite, a Magalu precisou anunciar um aumento de capital de 1 bilhão e 250 milhões de reais. A família Trajano colocou 1 bilhão, enquanto o BTG entrou com 250 milhões, além de financiar parte da participação da família. Meses depois, em maio, veio o grupamento, transformando então 10 ações em apenas uma. Isso para evitar o status de penny stock, quando uma ação passa a valer apenas centavos. Os papéis chegaram no fundo do poço em dezembro de 2024, negociando a apenas R$ 6,38, já levando em consideração o grupamento. Isso significava mais 67% de queda ao longo do ano. Porém, a virada começou justamente quando quase ninguém queria mais olhar a ação. A mudança de humor apareceu primeiro nos investidores mais atentos ao ciclo. Em maio de 2024, a Alaska, gestora tocada por Henrique Breda, voltou a comprar o papel e passou de 5% de participação nas ações. Foi a mesma gestora que ficou famosa em 2015, comprando 12% da Magalu por 20 milhões de reais, quando a ação ainda valia centavos. Já em junho, a Magalu fechou uma parceria com a AliExpress do grupo Alibaba. Foi a primeira vez que o Alibaba fechou um acordo com uma varejista fora da China. Em agosto, a Esquadra encerrou sua posição vendida. As ações dispararam mais de 10% naquele dia. Para o mercado, era um sinal importante. Afinal, quem tinha ganhado dinheiro apostando contra a ação, começava a sair da posição. A empresa conseguiu entregar trimestres consecutivos de lucro contábil, mesmo com a Selic voltando a 15% em 2025. A diretora de Relação com Investidores, Vanessa Rossini, resumiu o ano numa entrevista dizendo o seguinte: a gente vai dar lucro independentemente da taxa de juros. Estamos rapidamente nos transformando num negócio à prova de Selic. No fim do ano passado, a Magalu mostrou qual seria a nova tentativa de convencer o mercado. Não vender só produto,
mas vender audiência dentro da própria loja. A Galeria Magalu, na Avenida Paulista, nasceu com essa lógica. São 4.000 metros quadrados, reunindo Magalu, Netshoes, KaBuM, Época Cosméticos e estante virtual, além de 150 marcas pagando publicidade nos painéis. O plano é replicar o formato em 40 a 50 lojas pelo Brasil. Já em março desse ano, a empresa reportou o seu quarto trimestre de 2025. As vendas em lojas físicas cresceram 8,3%, enquanto as digitais seguiram caindo 5,3%. Já no mesmo trimestre, o Mercado Livre cresceu 35% em volume bruto de mercadoria no Brasil. Ou seja, o motor principal da Magalu encolhe enquanto o concorrente acelera. Trajano completou 10 anos como CEO e anunciou um novo ciclo, agora com inteligência artificial e a fintech Magalu Pay como nova fonte de receita. Hoje, a Magazine Luiza negocia a mais ou menos R$ 8,00 por ação. Isso significa 6 bilhões e 600 milhões de reais na bolsa. Para que a gente entenda o que isso significa na prática, a empresa hoje vale 41% a menos do que o seu próprio patrimônio contábil. Ou seja, o mercado não está pagando prêmio pela operação integrada da Magalu. Está aplicando um desconto sobre o valor contábil desses ativos. Só que mesmo assim, os bancos ainda não chegam num consenso. O JP Morgan tem preço-alvo de R$ 6,00, ou seja, espera uma queda de mais ou menos 25% para a ação. Já o BTG tem preço-alvo de R$ 12,00, um potencial de alta de 50%. Para um lado, a Magalu sobreviveu ao pior ciclo de juros recente, voltou a dar lucro mesmo com Selic a 15, monetizou loja física com publicidade e tem a fintech crescendo. Para esse grupo, o desconto sobre o patrimônio significa uma assimetria, ou seja, uma oportunidade. Já para o outro, o motor principal encolheu, a alavancagem ainda é alta, o lucro ainda depende de ajustes e a concorrência segue se fortalecendo. Para os pessimistas, então, o desconto é justificado. Depois de tudo isso, com 170 bilhões virando apenas 6 bilhões e 600 milhões de reais em 5 anos, a pergunta que fica é: a Magalu virou uma sobrevivente barata demais ou um negócio fadado a gerar decepção aos seus acionistas?